Olá, Papo D'Oro, um programa inédito e muito interessante para você, mas eu vou ler um pequeno texto. Se você não entende sobre algo, silencie. Se você não pesquisou, silencie. Mas se você pesquisou, mas não tem condição científica para opinar, silencie. Não acredite que sabe mais do que aquele que estudou anos somente porque leu um texto na internet. Pare de achar que o texto que recebeu no WhatsApp é base para formar opinião. Se não tem comprovação, não importa. Silencie. Ore pelos cientistas, pelos profissionais, pela imprensa que informa, pelas pessoas que estão trabalhando nas áreas essenciais. E silencie sobre a ignorância. Marcos Túlio Bandeira, advogado, professor e principalmente uma pessoa que exerce a cidadania. Como é que vai você? Tudo bem? Olha, Seja muito bem-vindo. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia para você que está assistindo. Eu agradeço muito de estar aqui. Obrigado pelo título, né, de exercício da cidadania. É isso mesmo que a gente procura fazer. Mas é exatamente o que eu vejo você fazendo. Exatamente. Eu acho que foi por isso que incentivou o senhor a me convidar a estar aqui. Né? É, porque eu não vou trilhar pela ignorância. Eu ensino meus alunos todos os dias. Você pode ser até ignorante sobre um assunto. Seja apenas um segundo. No segundo seguinte, pergunte. E deixa de ser ignorante. É aquele negócio, o conhecimento liberta, né? Mas Liberta a gente tem que procurar muito. a fonte segura. Né? Muito bem. Garoto, meu amigo, tenho uma admiração muito grande por você. O que você está querendo? Prejudicar a cidade, prejudicar o Bragantino? Você entra com uma ação, você procura parar obras. O que está acontecendo? Não foi bem assim. É o que parece, né? Mas não é bem assim. Primeiro que não fui eu que promovi ação nenhuma. Quem promoveu foi o Ministério Público. Foi o Ministério Público. O Ministério Público que promoveu uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Quem promove, nesse caso, é o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, ele que tem a competência para fazer isso. E isso saiu de dentro do gabinete dele. O que eu fiz foi fazer informações ao Ministério Público, demonstrando os equívocos que aconteceram nesse processo todo de passar ao Bragantino. Agora, Red Bull Bragantino. Não estou querendo prejudicar absolutamente a cidade, nem o Red Bull. Porque é um time do meu coração. É do meu também. Na verdade, é de todos os bragantinos. E eu Perfeito. Posso garantir para você que os paulistanos, corintianos, palmeirenses, são paulinos e qualquer outros, cariocas, outros, eles têm simpatia pelo Bragantino, né? Muita. E aquilo que melhor aconteceu para nós aqui na cidade foi a vinda do Red Bull para cá. Não tenha dúvida. O Red Bull deu cores àquilo que estava apagado, ofuscado. E o Bragantino hoje tem uma camisa, né? Sempre teve, pela história, que eu fiz parte disso. Eu joguei no Bragantino, eu vim para Bragança por causa do Bragantino. Minha família é daqui. Eu sou de fora, mas eu constituí família aqui, estudei aqui, então sou muito grato. Então não é o interesse em prejudicar, mas sim fazer algumas colocações que são interessantes à população. Muito bem. Estádio Municipal é o Lourenção? É o Lourenção. Muito bem. Ele fica lá Na Marri Júnior. no Marri Júnior, lá Exatamente, em cima, lá né? em cima. Muito bem. A minha esposa faz trabalho com xadrez e lá era aberto para levar os alunos e fazer jogos de xadrez, né? Inclusive campeonatos aí, regionais, estaduais. E ela tem esse amor pelo xadrez e de repente não tem mais espaço para os alunos irem para lá. Tá certo? Bom, e aí tá tudo fechado para reforma. Sim. Essa é uma realidade. Tá? Antes de fazer a entrevista, eu fui até lá para ver se era verdade. Tá certo? E aí,
tem uma história aí de concessão daquele estádio, que é um estádio municipal, para o Red Bull, tá certo? E de repente eu vejo as notícias que o Dr. Marcos Túlio Bandeira impugnou tudo isso. Vamos explicar isso melhor para as pessoas que não conhecem e que estão naquele estágio da ignorância, ou seja, ignoram o que é esse processo, para que elas possam entender isso. Tá bom. Agradeço a oportunidade de estar no seu programa para falar isso, né? São muitos que vão assistir, aqueles que estão interessados em saber. O que acontece? No ano passado... Vou pedir para você, olha para a câmera. Olhar para a câmera? E Tá. você vai falar para quem precisa ouvir. Certo. No ano passado, houve uma proposta, hoje se diz que foi uma proposta protocolada pelo Red Bull Bragantino junto à prefeitura, né? De algumas situações que seriam interessantes, entre aspas, ao município. O que acontece? O Bragantino, o Red Bull, na verdade, Red Bull Bragantino, ele tem interesse em fazer uma reforma no estádio Nabi Abichedi, ali. Inclusive parece que pega a praça também, todo aquele complexo, né? E que teria uma melhoria ali. Mas se fizesse essa reforma, ele teria que sair da cidade e para jogar em outra cidade. Poderia ser em Campinas, Jundiaí, em São Paulo ou qualquer outra escolha do próprio Red Bull Bragantino. Então, foi feita uma proposta, segundo consta, disseram que foi o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que fez essa proposta à prefeitura. Que pegaria o Lourenção, faria uma reforma no Lourenção capaz de receber os jogos do Campeonato Paulista, já desse ano. Tá? Desse ano. Então a obra teria que começar já desde o ano passado. E enquanto ele viria para o Lourenção para fazer os jogos do Campeonato Paulista, o Nabi Abichedi entraria em reforma, né? Parece que teria um orçamento de 400 milhões lá, no Nabi Abichedi, e gastaria 22 milhões 118 mil no Lourenção. Mas isso não é bom para a cidade? Até seria, mas eu quero explicar exatamente aonde nós vamos parar. Sim. O que acontece? Depois que terminasse a obra no Nabi Abichedi, ele sairia do Lourenção, iria para o Nabi Abichedi e entregaria o Lourenção à prefeitura. Então parece que isso seria ótimo, é uma proposta maravilhosa. Entretanto, quando a gente começa a ver a questão jurídica da coisa, e ela não pode ser deixada de lado, nós vemos que foram ultrapassadas várias etapas. Né? Ultrapassadas várias etapas. Primeiro, era necessário da prefeitura fazer uma licitação. Como toda mudança estratégica e toda necessidade de ceder alguma coisa, tem que fazer uma licitação. Eu posso até ser lei. É lei, mas não é um tecnicismo qualquer. Sim. A questão é o seguinte, o senhor pode confiar no administrador, eu posso confiar no administrador, você que está assistindo pode confiar no administrador, mas o legislador não confia. O legislador, ele faz todo um corpo de uma lei e faz exigências, requisitos legais para que o administrador cumpra aqueles requisitos. Ou seja, papel dos vereadores, que é de fiscalizar, para saber se tudo está andando bem, não é isso? Na verdade, é esse o papel dos vereadores, que é a Câmara dos Vereadores no município, tem duas funções, que é de legislar e fiscalizar, mas nesse caso não é da Câmara Municipal. A legislação que vai ser aplicada é aquela que vem lá do Congresso Nacional, é a União que é competente para fazer isso, Perfeito. Não pode ter nada que mude isso aí, a não ser o próprio Congresso. Nós tínhamos uma lei antiga, que ainda estava em vigor até o ano passado, que era a Lei 8.666 de 93, e que entrou depois a Lei 14.133 de 2021. Ambas as leis não admitem a dispensa de licitação no caso do Bragantino. Perfeito. O que acontece? A prefeitura tem o município ele tem na mão, que é do Poder Executivo, uma ferramenta que se chama concessão. Concessão é dela, ela que administra os bens públicos, a forma como eles serão utilizados, tudo isso. E ela poderia ter feito. O grande problema é que, na verdade, a prefeitura se deparou com uma situação de uma interrogação muito grande. Se ele faz uma licitação e faz o convite para várias empresas oferecerem a sua proposta, duas coisas poderiam ocorrer. A primeira delas seria uma empresa qualquer
vencer a licitação. E aí perderia aquela intenção do Bragantino participar desse projeto. E a outra seria o próprio Bragantino ganhar, vencer a licitação e alguém impugnar dizendo que seria uma marmelada, um vício na própria licitação. Perfeito. Se você age perante a lei, com a lei, você não deixaria furos nesse sistema. O que a prefeitura fez? Sabendo disso, ela mandou uma proposta para a Câmara de Lei para que a Câmara pudesse fazer isso e regulamentar essa situação. Acontece que a Câmara não é competente para isso. Veja, a competência, o que eu estou dizendo, é que não está no poder da Câmara decidir por uma situação dessa. Uma competência jurídica, profissional. Exatamente. Perfeito. Por quê? Porque, nesse caso, quem legisla sobre licitação é a União, é o governo federal. Perfeito. Então, nós tínhamos duas leis. A Lei 8.666 de 93 e agora a que existe, que é a Lei 14.133 de 2021. Era isso que tinha que ser obedecido. Quando a prefeitura leva esse projeto à Câmara, a Câmara, apesar de fazer uma lei, votar ou aprovar uma lei, ele está decidindo sobre uma coisa que chama concessão. Sim. Concessão é uma ferramenta exclusiva da prefeitura. Do executivo. Do executivo. Porque é o prefeito que vai dizer como o bem público vai ser utilizado. Então, não é uma missão impossível do município, não é, nunca foi, elaborar uma licitação para trazer pessoas jurídicas para fazer as propostas. Só que ele não fez, mandou para a Câmara. Uma curiosidade minha. Como o Poder Executivo tem o direito de dar a concessão, mas ele também teria o direito de até vender o lençol. Na verdade, vai entrar numa outra situação. Tem o caso dos bens públicos que podem ou não ser alienados. Perfeito. Nesse caso, ele não ia alienar, ele ia conceder, era uma concessão de uso durante um período, acho que 42 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses e coisa e tal. E toda a benfeitoria que fosse feita no Lourenção ficaria à disposição do município, porque isso seria devolvido. Então, a pergunta é, veja, eu não vejo problema nisso. Por que não foi? Não tem prejuízo? Tem prejuízo sim. Nós temos na Constituição Federal o artigo 37, que vai dizer sobre os princípios da administração pública. Veja, eu vou repetir de novo. O senhor pode confiar no administrador, eu posso confiar no administrador, qualquer um. O legislador não confia. Então ele faz um regramento rígido a ser o quê? Perseguido e alcançado pelo administrador. Eu e o senhor, ou qualquer pessoa, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O que a lei não proíbe, eu posso fazer. Claro. A administração pública, nas suas atribuições e os seus agentes, eles têm que fazer aquilo que a lei manda. Não é aquilo que a lei permite, é aquilo que a lei manda. Perfeito. E nesse caso eles não fizeram. Então nós temos lá os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, tem o da moralidade e eficiência. É o chamado LIMP da administração pública. No meu modo de ver, ele vai infringir aí a legalidade, porque não aplicou a lei das licitações. Sim. Vai infringir a impessoalidade, porque está favorecendo o Red Bull Bragantino. Determinado grupo. É aquele ali, não tem outro. E a moralidade pública. Então, é o que a gente pode observar com muita facilidade. A grande questão é, mas peraí, não tinha uma outra pessoa jurídica para fazer exatamente aquilo que estava sendo proposto pelo Red Bull Bragantino. Aí existe um equívoco. Ao município não interessa, veja bem, eu não estou dizendo que é desprezível, é desimportante, nada disso. É interesse de todo cidadão bragantino que o Red Bull Bragantino fique aqui, gaste aqui, promova uma movimentação econômica aqui. Tá certo? Que é muito importante para a nossa cidade. É extremamente importante. Mas no caso do município, isso é importante para o município. Mas tem uma outra coisa mais importante do que isso. É a obra e a recuperação do estádio municipal, do parque de esportes ali, né, que não se resume a futebol. Então, quando a gente vê isso, qualquer empresa
poderia ser participante de uma licitação. Por exemplo, não é só um clube de futebol. Porque as pessoas estão pensando nos jogos do Bragantino. Sim, sim. O município, o administrador, ele não vê isso somente, ele vê na recuperação do parque esportivo. Perfeito. Então, poderia pegar aquilo ali. A Nestlé, por exemplo, o Santander, o Red Bull, vamos dizer assim, um microempresário, mas que eu estou dando um exemplo bem absurdo, mas se ele se encaixasse no edital do certame, que o edital Perfeito. é a lei do certame, é a lei da concorrência, é a lei da licitação, ele poderia concorrer. Poderia vir, por exemplo, o Bayern de Munique, e a pessoa fala, peraí, mas o que o Bayern de Munique ia fazer? Que ninguém se interessa. Isso não é problema do município. Isso é problema de quem não tem interesse. Se não tem concorrentes interessados, vai abrir a licitação a favor de quem deu a proposta. Se ele se encaixa, é ele que vai ser o titular do direito de usar aquela concessão. Aí pode falar assim, mas peraí, esse teu exemplo é tão absurdo que o Bayern de Munique é uma empresa, é um clube de futebol de fora. O Real Madrid é de fora. E a Red Bull é da onde? A Red Bull, por acaso, é brasileira? Não. A Red Bull, por acaso, é bragantina? Não. Então, quando nós vemos isso, quem perde é o município. Porque se a proposta da Red Bull Bragantino é muito boa, e ela é, eu quero dizer que ela é, e que a torcida de todos, inclusive a minha, é de que o Red Bull ficasse aqui. Perfeito. Mas se você tem um pool de propostas, você vai ter o quê? Propostas concorrentes melhores. E o que está se levando em consideração não é a recuperação em primeiro lugar do estádio, do parque de esporte. Está se levando em consideração os jogos do Bragantino. Esse é o equívoco. O direito administrativo não vai ver isso. Porque quando você vai fazer uma coisa dessa, você vai privilegiar uma pessoa. Você fere o princípio da impessoalidade, é um princípio constitucional. Está lá na Constituição Federal. Aí você tem uma outra situação. Você tem o princípio da moralidade pública. Aí você fala, o que é imoral nessa coisa toda aí? Você tem a questão ética pública, a questão probidade pública. É aquela história... Veja, eu não vou levantar, não estou levantando, não estou insinuando, eu nunca ouvi, não tenho notícia, portanto, eu não vou falar isso. Sim. Tá? Não posso falar isso. Mas eu posso dizer, falar sobre um brocardo, que é dito nas faculdades de Direito, que é o seguinte, a mulher, com crase, a mulher de César não basta ser honesta, ela também tem de parecer ser honesta. E a administração pública precisa transparecer isso. Eu não estou dizendo que houve desonestidade. Eu não tive notícia. Não é nada disso. Não posso levantar nada contra ninguém. Tá certo? Mas nessas circunstâncias você está privilegiando uma pessoa só. E outra coisa. Perfeito. Outra coisa que eu vou dizer. O Red Bull Bragantino, ele vai gastar, ele tem um orçamento, segundo a audiência pública que aconteceu no dia 26 de junho de 2023. Eu assisti as duas. Tá certo? Segundo consta, o presidente de honra, que é o Marquinhos Chedi, tem um orçamento, parece que de 400 milhões de reais a serem aplicados no Nabizão. Sim. Isso não é para qualquer um. Não é. E no Lourenção, 22 milhões 118 mil. Perfeito. Então o Red Bull ele vai ter um gasto grande. Inclusive, ele vai gastar no estádio municipal e logo em seguida devolver à prefeitura. Então eu vou fazer uma pergunta. E não vai receber nada em troca? Vai fazer isso de graça? Então segura agora. Se eu não segurar você, você é professor, advogado, nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Certo? Certo. Eu acho que a mensagem foi muito bem passada. Ninguém aqui é contra ninguém. Não. Ninguém está duvidando da idoneidade de ninguém. Você, como eu, quero que o Bragantino permaneça em Bragança Paulista e que seja um fomento econômico. Perfeito? Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é importante. Cabia à Câmara Municipal fazer todas essas colocações que eu fiz. No final das contas, eu tive uma certa frustração, porque eu assisti à audiência.
Nós não tivemos questionamentos a respeito disso. Sim. Tivemos o questionamento que nós tivemos foi de um vereador ou outro, mas que no final todos votaram a favor do projeto. Veja, eu não vou ficar aqui levantando, o fulano votou por isso, votou por aquilo. O que eu estou dizendo é que o fato é que nós não tivemos um contraponto necessário a fazer assim, vamos retirar esse projeto e vamos ver de novo. Vamos melhorar a situação para que nós não venhamos a perder o Red Bull aqui. Isso não aconteceu. Cabia a Câmara fazer. Então, o vício vem desde a origem com a Prefeitura e passou pela Câmara. Quando eu fiz toda a representação ao Ministério Público, foi indicando isso, e o Ministério Público pegou na íntegra o que eu falei. Tanto é que promoveu a ação, a promoção está aí, a ação está aí, não pediu liminar ainda, porque não sabe que o que está em ordem lá, mas tudo indica que talvez peça. O que eu quero dizer é que se o Ministério Público encampou essa ideia, é porque de fato ele quer investigar. Claro que tem aí uma questão de processo, tem 15 dias para responder, pode ter recurso, pode ter sentença a favor, mas o fato é que tudo deveria ter ocorrido desde a sua origem lá na Prefeitura. A Câmara não poderia pegar isso e fazer assim, não, nós vamos fazer uma lei que na verdade é uma concessão. Ele fez uma concessão, mas travestido de lei, quando não é material, não é ferramenta dele, isso é exclusivo da Prefeitura. Perfeito. Para você que pensa diferente e que está nas redes sociais dizendo e criticando sem conhecimento, a explicação completa e detalhada acabou de ser dada. Marcos, é um prazer sempre ter você ao meu lado. É importante que as pessoas analisem a sua fala até o final e observem que ninguém quer prejudicar ninguém, só quer a legalidade da coisa. E qualquer cidadão poderia fazer o que você fez. Essa é a parte mais importante, foi o que o senhor falou. Agora eu vou pedir para você. O cidadão precisa fazer isso. E eu tomei essa atitude como cidadão. Como cidadão. Fale muito brevemente, se despeça dos nossos telespectadores, aqueles que gostam do programa, um programa que só fala a verdade. Muito rapidamente, se despeça, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Mário Douro, uma pessoa que eu conheci nessas andanças de Bragança e que eu aprendi muito a admirar. E que faz um programa muito bom voltado para a informação e formação do cidadão bragantino. Quero mandar um abraço para você. É uma oportunidade que você tem de conhecer de mim, a origem de tudo que aconteceu, exatamente o que está ocorrendo. E se você tem interesse, como ele falou naquele texto inicial, procure tomar conhecimento realmente das coisas. Se nós tivéssemos uma licitação, um pool de concorrentes, nós teríamos uma proposta muito melhor. Não significa que o Red Bull não deva ficar aqui, deve ficar aqui, mas ele deve ficar da forma correta e não dessa forma ultrapassando barreiras, esse tipo de coisa. Mais um abraço, muito obrigado e até a próxima. Entendeu? Papo Doro fala a verdade. Um brinde a você. Um brinde, linda caneca, hein? E que você recebeu de presente. Dona Jura, eu estou mandando uma caneca de presente para a senhora. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa.